A sexta praga encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 a 16. Acompanhe comigo. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não andes nu, e não se vejam as suas vergonhas. E congregaram no lugar que em hebreu se chama Margedon. O Eufrates representa os povos sobre quem a Babilônia mística exerce domínio. A secagem de suas águas simboliza a retirada de seu apoio à Babilônia mística. Os reis que vêm do lado do nascimento do sol é Cristo e aqueles que o acompanham. O Armagedon é a última batalha do grande conflito entre Cristo e Satanás, travada nesta terra. A retirada do apoio dos povos à Babilônia mística é vista como a remoção da barreira final para sua derrota e seu castigo definitivo. A batalha do Armagedon começa quando os poderes religiosos e políticos da terra iniciam seu ataque final ao povo remanescente de Deus. Trata-se da última batalha da história da Terra. Esse acontecimento ainda é futuro. Esta é a batalha do grande dia de Deus. O grande rio Eufrates simboliza seres humanos. Os 3 espíritos imundos representam o papado, o protestantismo apostatado e o espiritismo ou espiritualismo. Esses 3 espíritos constituem os agentes que convocarão as nações à batalha. Os agentes recrutadores, ou seja, os 3 espíritos, são de natureza religiosa e as forças recrutadas são políticas e militares. Os preparativos para a batalha ocorrem durante a sexta praga, mas a luta em si é travada na sétima. Será uma batalha real entre pessoas fazendo uso de armas literais. Haverá derramamento de sangue. Todas as nações da terra se envolverão. Cristo e o exército celestial intervirão, encerrando a batalha. Os santos vivos testemunharão a batalha, mas não serão participantes diretos. Eufrates, reis que vêm do lado do nascimento do sol, e Armagedon, esses 3 temas devem receber uma interpretação figurada, relacionada ao contexto de Apocalipse capítulo 13 e capítulo 19. Armagedon não consiste na batalha entre Cristo e as nações ímpias no segundo advento. O Armagedon também envolve o juntamento político e militar da terra. O grande rio Eufrates não se refere ao rio literal, nem à secagem de suas águas. Há referências que aqui as águas do rio Eufrates também representam seres humanos. Acompanhe comigo. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos,
e multidões, e nações, e línguas. Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Eufrate deve ser extraído do contexto em que o termo Babilônia é usada como símbolo do cristianismo apostatado. Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, capítulo 17, versículo 5. No ponto de vista histórico e geográfico, o Eufrates era o rio da Babilônia literal. Jeremias capítulo 51, versículo 12, 13, 63 e 64. Como rio da Babilônia mística, Apocalipse capítulo 17, versículo 18, o Eufrates estaria, nesta passagem, totalmente dissociado de seu significado literal e geográfico, sendo entendido na relação com o símbolo que o acompanha, a Babilônia mística. As águas do Eufrates seriam as muitas águas sobre as quais a Babilônia mística se assenta. É ela que, com o vinho de sua devassidão, embriaga os que habitam na terra. A secagem das águas do Eufrates se refere à retirada do apoio humano à Babilônia mística, em conexão com a sexta praga. Apocalipse, capítulo 16, versículo 18 e 19, e capítulo 17, versículo 15 a capítulo 18, versículo 24, descreve os efeitos da secagem das águas do Eufrates. O caminho será preparado pela retirada do apoio humano à Babilônia mística. Esse caminho aqui tem o sentido figurado e tem a ver com a preparação da terra para que Cristo e os exércitos do céu triunfem sobre Babilônia e os reis do mundo inteiro. Os reis que vêm do lado do nascimento do sol representam Cristo e aqueles que o acompanham. A expressão reis que vêm do lado do nascimento do sol, assim como outros símbolos de Apocalipse capítulo 16, versículo 12, são vistos à luz dos acontecimentos relacionados à conquista da antiga Babilônia por Ciro e na libertação subsequente do povo de Deus, os judeus, para que voltassem à sua terra natal. Ao sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, os três espíritos imundos representam a política que esta tríplice união religiosa proclamam ao mundo, chamada de vinho de Babilônia, Apocalipse capítulo 16, versículo 4 e Apocalipse capítulo 17, versículo 2 e 6. Dragão. Esse primeiro membro da tríplice união religiosa costuma ser identificado com o espiritismo ou espiritualismo. Muitos pagãos adoram espíritos e praticam diversas formas de espiritismo que se assemelham, até certo ponto, ao espiritismo moderno que se professa nos países cristãos. O falso profeta equivale à besta de dois chifres, Apocalipse capítulo 13, versículo 11 a 17, que apoia a primeira besta, em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 a 10. Os milagres que ele recebe autoridade para realizar na presença da besta, Apocalipse capítulo 13, versículo 12 a 14, enganam as pessoas e as levam a fazer uma imagem à besta, Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e capítulo 20, versículo 10. Três espíritos imundos identifica o dragão, a besta e o falso profeta como o espiritismo moderno ou paganismo, o papado e o protestantismo,
apostatado. Apocalipse capítulo 13, versículo 4, 14 e 15. Capítulo 19, versículo 20 e capítulo 20, versículo 10. Os 3 espíritos imundos representam este trio de poderes religiosos, os quais constituem a grande Babilônia dos últimos dias. Apocalipse capítulo 16, versículo 13, 14, 18 e 19. Capítulo 17, versículo 5. Diversas manifestações sobrenaturais são usadas por Satanás por intermédio de variados agentes humanos, a fim de obter êxito em unir o mundo com o propósito de derrubar a única barreira a seu domínio sobre a humanidade. Os reis da terra são os poderes políticos da terra, em contraste com a tríplice união religiosa que convoca as nações da terra a se unirem em uma cruzada para destruir o povo de Deus. Essa aliança religiosa e política global aspira a governar o mundo na crise final. Isso abrange tanto as nações do Oriente quanto a do Ocidente. Ajuntarão esforços entre a tríplice união religiosa para garantir ação unida por parte dos poderes políticos da terra no confronto contra o remanescente de Deus. A peleja será travada de nações unidas contra o povo de Deus. Portanto, o conflito é, em primeiro lugar, religioso. Os santos devem permanecer alerta e em estado de vigilância para não serem enganados. Devem permanecer firmes na fé e no caráter, leal a Deus. Mateus capítulo 22, versículo 11. O ajuntamento dos 3 espíritos imundos começará com seu processo gradativo de ajuntamento das nações antes das pragas. Deus abençoe você. Um forte abraço de seu irmão André.